estamos começando mais um programa Rádio Alto, direto dos estúdios da Band News FM. Como sempre, aqui ao meu lado estão os jornalistas Paulo Brandão e Augusto Correa Lima. E hoje, com a grande surpresa, um convidado muito especial. Quem é esse convidado, Paulinho? O professor. O famoso professor. Sabe tudo de revendas, de concessionárias, de automóvel. Então apresente aí para o público quem é o nosso entrevistado de hoje. Antônio Jorge. Presidente do Conselho do Grupo Indiana. Do Grupo Indiana, e hoje tem 13 concessionárias. 13 concessionárias, não, 13 marcas. Amanhã vai ter 14. Calma. E depois de amanhã, 15. Então, com vocês. Seja bem-vindo, Sr. Antônio Jorge, professor. Jorge. Obrigado, Duda. Obrigado também, Paulo. Obrigado, Augusto. É um prazer estar aqui com vocês, atendendo a um convite que eu recebi do meu amigo de longas datas, do Paulo Brandão, um reconhecido jornalista aqui de Salvador, especializado nessa área automotiva. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado por você ter aceitado o convite. Me diga uma coisa, como foi que o senhor entrou, que o Grupo Indiana hoje em dia é um verdadeiro império automotivo, mas como foi que começou? Como foi que o senhor entrou nesse mercado, nesse setor automotivo? Bem, eu sou formado em engenharia aqui pela Politécnica, aqui pertinho de vocês, a Politécnica da Universidade Federal da Bahia. É o vizinho. E, apesar de ter feito engenharia, eu me dediquei durante a vida quase toda profissionalmente ao ensino, né? Fui professor de matemática por 18 anos, depois tive a oportunidade de fundar alguns colégios, eu fundei o Anchieta com suas filiais, depois adquirimos o Colégio São Paulo, e que depois de 40 anos, meus sócios e eu resolvemos passar os colégios para um outro grupo que hoje está conduzindo esses 4 colégios. Deixamos os 4 com mais de 3 mil alunos e eles estão tomando conta dos colégios. Pois bem, paralelamente a essa atividade profissional de professor, eu também, juntamente com familiares, praticamente cunhados, fundei uma concessionária Fiat em Santo Antônio de Jesus, minha terra natal. Isso em 1978. Mas passados 9 anos, porque ele ficou tomando conta, um dos cunhados ficou tomando conta dessa concessionária lá em Santo Antônio, já que eu morava aqui em Salvador. Em 87, portanto 9 anos depois, nós fundamos também mesmo grupo, mesmos familiares, fundamos uma concessionária Ford em Santo Antônio de Jesus, que se chamou Veiba, né? Porque hoje essa concessionária não existe mais, porque a Ford, com sua reestruturação, com fechamento das fábricas no Brasil, fechou algumas concessionárias. Nós permanecemos como concessionário Ford. Naquela época tínhamos 7 concessionárias Ford, hoje nós temos 4. E essa daí, lá de Santo Antônio, ficou um outro cunhado tomando conta. Eu continuava aqui em Salvador, na docência, ensinando matemática. Bom, em 92, a Ford reconheceu o trabalho que a gente fazia lá nessa concessionária em Santo Antônio de Jesus e nos deu a concessão aqui para Salvador, e nós fundamos então a Indiana Veículo Concessionária Ford, que todos sabem, fica ali de frente do Detran, mais ou menos ali de frente do Detran. Bom, esta aí eu passei também a ser gestor. Eu me dividia entre os colégios. Daquela época, em 92, eu já não dava mais aulas e, portanto, eu era gestor do Colégio Anchieta e, ao mesmo tempo, me dedicava à gestão da Indiana. Até quando, em 98, aquele cunhado meu que tomava conta da concessionária Ford em Santo Antônio veio para Salvador e foi para meu lugar, e eu fiquei integralmente dedicado aos colégios. Mas, mesmo assim, a gente resolveu expandir o negócio na área automotiva
e fomos entrando, então, em outras marcas, né? E essas outras marcas que hoje nós representamos, são no total 13 marcas, estamos em via de representar a 14ª, que é uma marca chinesa, e de maneira que o grupo hoje representa 13 marcas e mais em 23 concessionárias, todas no estado da Bahia. Professor Jorge, o setor automobilístico passa por uma série de mudanças. Carros eletrificados, carros autônomos, híbridos, enfim, são muitas mudanças. Como é que o senhor vê o futuro do setor para os próximos anos? Vejo de forma alvissareira, ou seja, com grande expectativa de que nós vamos ter veículos bem diferentes dos atuais, veículos, como você mesmo falou, elétricos em uma grande quantidade, híbridos e, numa terceira e última etapa, os veículos autônomos, que deverão demorar um pouco mais para chegarem aqui no Brasil. Esses veículos são veículos com tecnologia reconhecida, com uma marca americana, que é a Tesla, e com as marcas chinesas, algumas marcas chinesas predominando no mercado mundial, e num processo irreversível. Apesar de algumas pessoas não estarem tão otimistas a respeito da questão das baterias, o que nós vemos é exatamente o inverso. Acabamos de tomar conhecimento que a BYD, a marca chinesa muito conhecida aqui já no país, acabou de lançar lá na China uma bateria que carrega em 5 minutos. Né? É uma coisa que, pelo menos até o final do ano passado, nem se falava. Uma coisa que, diria eu, inimaginável, todo mundo preocupado com essa questão da autonomia, né? Como fazer para recarregar a bateria que poderia demorar meia hora, 1 hora, 2 horas. De repente vem uma bateria que vai ser carregada em 5 minutos. Então, nós não sabemos finalmente qual é o limite disso. O céu é o limite. Né? Toda hora tem uma novidade no setor. Então, eu vejo isso como muito bom para a humanidade, para todos os países, e nós estamos aí procurando acompanhar essa mudança, porque acreditamos que quem não acompanhar essa mudança vai ficar para trás. Você sabe muito bem que quando as coisas evoluem, basta você ficar parado, né, para poder ser ultrapassado. Então, a gente está acompanhando essas mudanças, essas evoluções. E o que parece também é que os chineses não estão para brincadeira, né? Eles estão, vamos dizer assim, invadindo o mundo inteiro com diversas marcas. O senhor mesmo representa, acho que 2. Não, por enquanto, na prática, uma marca... Desculpe. 2. Eu tinha até me esquecido que nós também representamos a Kawasaki, que é uma marca chinesa, né? Então, tem a marca Kawasaki e tem a BYD. E vem agora em vias, né, próximo de abrirmos uma concessionária de uma terceira marca chinesa, que é a GAC, né, que é uma sigla que se pronuncia assim, dessa forma em inglês, que eles sabem muito bem que o brasileiro vai tentar pronunciar GAC, mas eles querem, eles vão lançar a marca no Brasil agora no final de abril, e essa marca vai ser lançada com ênfase nessa nomenclatura GAC, que é GAC em inglês, né? Então, realmente, os chineses não estão para brincadeira, como você acabou de falar. Nós recebemos diariamente mensagens de WhatsApp, né, e vemos também na internet, de um modo geral, vídeos e mais vídeos mostrando como a China
está numa evolução impensável, né? Tudo na China hoje tem dimensão grandiosa, né? E não é menos nessa parte automotiva, né? São inúmeras as montadoras chinesas, várias delas com uma liderança num ranking de 10, várias delas produzindo milhões e milhões de carros por mês, né? Não é o caso do Brasil, que nós chegamos a um volume de quase de 3 milhões, 2 milhões e 800 mil veículos no ano. Né? Então, você vê essas outras montadoras como estão numa produção acelerada de veículos e exportando para o mundo todo. Né? E esse é o futuro. Esse é o presente e é o futuro. Professor, o senhor vê o preço, ou melhor, o que se cobra de imposto é o impeditivo para que nós não tenhamos chegado nos 3 milhões de veículos? Olha, eu acredito que sim, porque quem paga isso é o consumidor. Não é o produtor que paga isso. Quem paga é o consumidor. Se os carros aqui fossem mais baratos, evidentemente que nós estaríamos em outro patamar de produção e de vendas anualmente. Eu me lembro que nós já chegamos a 3 milhões de veículos há muito tempo, há 10 anos, mais de 10 anos atrás. E nós recuamos, né, retroagimos e estamos agora patinando para chegar de novo em 3 milhões. É claro que essa tributação que há sobre o setor automotivo, sobre veículos, é um dos fatores que inibem a produção e a comercialização, portanto, as vendas de veículos no Brasil. E não preocupa o senhor esses 6 novos chineses que estão vindo para cá? Olhe bem, porque tem um que está inaugurando na semana que vem, a Omoda Jaeco. Perfeito. Perfeito? Perfeito. Esse que é a antiga Caoa Chery. É uma marca que pertence à Caoa Chery. A Chery. A Chery, desculpe, porque pertence à Chery. A Chery. Chinesa. O senhor não, isso para o comércio é bom? Se não me assusta. Veja bem, o mercado está aí para todo mundo. Né? O que vai acontecer é que as coisas vão se acomodar. Ou seja, as montadoras atualmente aqui instaladas, elas vão precisar se adaptar a essa realidade. Como consequência, os concessionários vão também se ajustar a essa realidade, alguns representando essas marcas, outros, quem sabe, permanecendo apenas com as marcas tradicionais, que também prometem novos produtos, novos veículos nessa linha. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a Fiat trazendo um carro chinês, né, de uma startup dela lá na China, Leap Motors, que é o Leap Motors, que vai ter uma concessionária aqui em Salvador, e, portanto, se mostra que a Fiat já se movimentando para oferecer veículos desse modelo, desse segmento. Nós estamos vendo também a GM, que já apresentou para o mercado brasileiro o Jeepinho dela, o Spark, né? E, portanto, é outro exemplo de outra montadora que está indo nessa direção. Então, eu não posso dizer que eu vou ficar assustado, porque exatamente por esse motivo... Você nunca se assustou. Não, eu estou diversificando. Se eu estou diversificando, eu vou competir dentro desse mercado com essas outras marcas também. Então, acho que, como o sol nasce para todo mundo, então, quem quiser comprar um carro de uma marca não vai comprar da outra, quem quiser da outra não vai comprar de uma, enfim... O dinheiro ficando nas casas dentro da Indiana tá bem, então. Ficando no grupo tá ótimo, né? Evidente, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor tem a bandeira da BYD com a concessionária Mandarim, que é a que mais vende aqui em Salvador. Agora vocês estão abrindo a dinastia de AC, que
vai vir forte esse ano. Só esse ano eles vão lançar 6 modelos para comercializar. Então, está mostrando que não está para brincadeira. Vai entrar pesado do mercado com a mesma linha de ataque da BYD. Vocês no grupo com 2 concessionárias chinesas com elétricos eletrificados forte no mercado, como você vai gerir dentro de casa para uma não disputar com a outra e uma não arrancar cliente da outra? Apesar do dinheiro ficar em casa, mas você precisa equilibrar as vendas para entregar para as montadoras o número de vendas por mês. Como fazer isso? Duda, veja bem, a resposta à sua pergunta me remete às outras marcas que nós representamos. Nós representamos a Fiat, a Ford, uma GM e uma Volkswagen, só para falar nessas mais tradicionais, e que disputam entre si da mesma forma. Mas o mercado, a clientela de eletrificado é muito menor. Por enquanto, mas ela vai crescer. Então, o crescimento da clientela vai levar ao crescimento também das vendas de todas as 2 marcas que você citou. Então, primeiro, nós temos já a tradição de gerirmos essas concessionárias de forma totalmente independentes. Então, nós temos um gerente geral que cuida de algumas marcas, porém, cada loja tem seu gerente de venda, seu gerente de pós-venda, independente do gerente de venda, do gerente de pós-venda da outra loja, de outra marca. Então, eles vão fazer o seu trabalho competindo entre si, porém, sem como se chama quando a marca invade a outra. Então, sem ser uma concorrência desleal, uma coisa mais... Exatamente. Sem agredir. Canibalização. Sem A palavra que estava faltando. canibal. Nós vamos fazer a gestão das 2 marcas chinesas buscando evitar completamente a canibalização, que é o que nós fazemos com relação às outras marcas que representamos. Então, não há para nós uma preocupação com relação a isso. Respeitamos cada marca, a sua identidade, seus produtos. Vamos continuar dizendo ao cliente, quando ele entrar em uma loja BYD, que aqueles veículos são veículos bons, são veículos excelentes, e quando ele entrar na outra loja de outra marca, o outro gerente vai dizer também aqui tem veículos bons e veículos excelentes. Então, não há de nossa parte nenhuma preocupação de interface, de perturbação nessas vendas, nesses negócios. Professor, são 13 marcas, partindo para a 14ª. Exatamente. E eu soube que vinha a 15ª nos próximos dias também, que evidentemente eu sei que o senhor não pode dizer ainda. Qual é o segredo do grupo que vem crescendo a cada ano, em pouco tempo? O que é que o grupo faz? Qual é o carinho que ele está fazendo? Qual é o que é que o grupo faz para continuar crescendo? Porque o que a gente tem visto aí, muitos grupos enxugando, diminuindo, e a Indiana, a cada dia, cresce, cada vez fica maior. Augusto, eu lhe agradeço muito por essa pergunta, porque você está me dando a oportunidade de justificar uma das coisas mais importantes que estão no DNA do Grupo Indiana, que é a satisfação dos clientes. Né? Nós temos exemplos vários de prêmios que nós ganhamos em quase todas as montadoras que nós representamos. Nós já ganhamos prêmios na Ford, na Volkswagen, na Mitsubishi, enfim, na GM. Por exemplo, para dar um exemplo para você, nós somos considerados classe A na GM e nós estamos ganhando pela terceira vez um prêmio no Top Partner do Banco GM. Você imagina, não é nem na própria concessionária, até no banco. Tanto que, em função disso, eu, ano passado, fiz uma viagem internacional
para usufruir de um prêmio dado pelo próprio Banco GM, e vou fazer de novo agora, em junho desse ano, outra viagem lá para a Europa, em função de um prêmio do Banco GM. Mas pergunte a ele. Mas parece que tem um prêmio especial aí. De fato. De fato. Isso essa aqui em primeira mão para gente. De fato, esse prêmio especial ao qual você se refere é na rede Ford, porque o Grupo Indiana ele é o campeão mundial de um prêmio que a Ford concede a todos os seus concessionários, aos seus concessionários em todos os países onde ela está representada. E esse prêmio chamava-se Chairman's Award, que é tradução prêmio do homem da cadeira, do chefe da cadeira, e que durante algum tempo passou a se chamar prêmio Elite, né, mas atualmente se chama President's Award, que é o prêmio do presidente, e que o Grupo Indiana tem 53 prêmios desses. E, portanto, a Ford já nos comunicou em um evento, inclusive nacional. Ganhou do Bahia, né? Ganhou do Bahia. Tem mais título baiano do que o Bahia. Perfeito. E aí que a gente é campeão mundial desse prêmio na Ford. De fato, isso é uma coisa de muito orgulho. Acabamos de ganhar agora 2 prêmios desses, relativos ao ano 2024. Um pela concessionária Atlanta Ford Vitória da Conquista e outro pela Indiana Matriz, aqui em Salvador. Né? Por que 50 e tantos prêmios? Porque, como nós sempre tivemos várias concessionárias Ford, cada uma delas pode ganhar no mesmo ano. Né? Mas é bom que se destaque que hoje, no Brasil, somente 5 concessionárias ganham esse prêmio por ano. Antigamente eram 10, né? Eram 10 e a gente já ganhou, teve ano que a gente ganhou 4. Agora são 5 concessionárias no Brasil que anualmente podem ganhar esse prêmio, que ganham esse prêmio, melhor dizendo, e desses 5, em 2024, 2 concessionárias do Grupo Indiana ganharam esse prêmio. Agora, o prêmio, esse ano, inclusive, vai ter uma viagem para o México, que vai ser na próxima segunda-feira, e o grupo vai ser constituído de 15 concessionários, sendo que 5 são aqui do Brasil e 10 do restante da América do Sul. Então, o Grupo Indiana é a concessionária em todo o mundo que já recebeu mais prêmios. Mais prêmios, Chairman's Award, atualmente President's Award, por satisfação do cliente. E esse é o segredo do grupo. Satisfação do cliente, que, portanto, são os clientes que votam, que elegem. Com as respostas aos questionários que a montadora manda a cada 3 meses, depois de 3 meses, 6 meses, depois de 1 ano, e que os clientes respondem. Então, a partir daí que a Ford seleciona, assim como as outras montadoras selecionam os seus ganhadores. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a Ford saiu do Brasil, como foi essa mudança para você? Paulo, permita-me um reparo. Ela propriamente não saiu do Brasil. A fábrica parou de produzir carros no Brasil. Perdão. Parou de produzir carros. Parou de produzir veículos no Brasil. Tanto que ela permanece, inclusive, aqui, não somente representada pelos seus concessionários, com veículos importados, como também ela mantém um centro de desenvolvimento que tem aproximadamente 1.500 engenheiros desenvolvendo carros da Ford para o mundo todo. Né? Então, essa é a primeira observação. A segunda coisa é a seguinte: claro que quando ela anunciou a saída da produção, o término da produção, isso deixou todos os concessionários, eram na época, se não me engano, 300 e poucos, uma coisa assim, preocupados. Mas ela fez uma reestruturação da rede e selecionou aqueles concessionários que ela considerava os melhores, os mais importantes para ela, os
os que ganhavam mais prêmios, O mais produtivo. os que davam mais atenção ao cliente, principalmente. E aí, então, ela manteve o Grupo Indiana com exclusividade, quer dizer, manteve as concessionárias de Indiana, do Grupo Indiana, que são a Indiana e a Atlanta, aqui no estado da Bahia. Hoje, no estado da Bahia, só tem 2 grupos que representam a Ford. O nosso, que é de Salvador, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Vitória da Conquista. Nós estamos próximo de abrir uma em Itabuna. Já houve uma concessionária nossa em Itabuna. Então está expandindo. A Ford está expandindo. Está expandindo, sem dúvida nenhuma. Ela começou com menos de 100 concessionárias e já está, parece, com 120, o que é chegar a 120 agora no curto prazo. Então, estamos em vias de abrir novamente em Itabuna e há uma grande possibilidade de voltarmos também a abrir em São Antônio Jesus, que foram fechadas na época da reestruturação. O outro grupo é um grupo de um prezado amigo meu, João Brandão, que tem a Buriti, né, que opera principalmente lá no oeste da Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães e aquela outra cidade lá perto do Luiz Eduardo também. Lá Barreiras e Luiz Eduardo, e, se não me engano, também abriu agora em Juazeiro. Então, é o segundo grupo Ford aqui na Bahia. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a finalização da produção dos carros da Ford aqui no Brasil, mudaram o portfólio. Não tinha aquela variedade grande e não tinha um carro de entrada. Os carros ficaram com preço maior. Como ficou a lucratividade do concessionário com essa mudança da Ford? Realmente a decisão da Ford no fechamento da fábrica aqui era porque ela anunciava para a rede que ela acumulava prejuízo anualmente com a produção daqueles automóveis, principalmente aqueles automóveis pequenos, o carro popular, que era o K, e depois o carro um pouco maior, que era o Fiesta, o New Fiesta, e depois o EcoSport também. Ela preferiu mundialmente focar na produção de picapes e SUVs e, excepcionalmente, manter a produção do Mustang, que é um ícone e que ela disse que não poderia deixar de manter. Bom, quando ela tomou essa decisão, porque ela dizia que não ganhava dinheiro no Brasil, automaticamente a rede, que precisou ser reestruturada, ser reduzida, passou a vender esses novos produtos importados, repito, SUVs, picapes e o próprio Mustang. A lucratividade da concessionária não foi reduzida porque a margem de um carro desse é muito maior do que a margem daqueles carros menores. Ou seja, você precisava vender, digamos, 10 cais para ter o resultado da venda de um Mustang. Então, nós vendemos, evidentemente, 2, 3 Mustang por mês, mas isso significa vender 300 carros. 20, não, pelo menos 30, 40 carros. Aí, como a Ranger está vendendo bastante, a Ranger decolou. Que ela sempre existiu, mas agora ela está em outro patamar, e a rentabilidade de uma Ranger corresponde à rentabilidade de várias Fiesta. A rentabilidade de uma van, de uma Transit, que tem uma linha bastante diversificada, é uma lucratividade que corresponde a de vários exportes. Então, a gente inicialmente ficou preocupado, porém, com essa nova realidade, nós conseguimos manter a lucratividade vendendo esses novos produtos. E como diminuiu também o número de concessionários, concentrou mais cliente para vocês. Exatamente. O parque circulante ficou todo para a própria Indiana e, portanto, o pós-vendas ficou aí também reforçado. Ok. Senhor Antônio Jorge, eu queria agradecer a presença do senhor aqui com a gente e falar que as portas da gente estarão sempre
abertas para o senhor quando o senhor precisar. Bom, eu agradeço a você da oportunidade de estar aqui nesse programa. Eu agradeço a você por ter vindo E dado essa aula aqui para a gente. essa aula para a gente, porque realmente foi uma aula de como funciona o comércio de veículos no Brasil e na Bahia. Sem dúvida, é um comércio, posso lhe assegurar, Paulo, altamente competitivo. É preciso haver muito profissionalismo no setor, senão você realmente não faz resultado. Mas a gente tem uma expertise de 47 anos. Né? Estamos fazendo, foi em 78 a primeira concessionária, 47 anos, não são 47 dias, nem mesmo 47 meses. E isso faz com que a gente conduza os negócios com muita seriedade, com muita dedicação, com muito respeito, com muita atenção ao cliente e muita valorização dos funcionários. Além de tudo isso, tem mais troféus do que o Bahia. Tá bom. São 53, não é para brincadeira. Não é para brincadeira, não. Não duvide nada que o Flamengo tenha mais. E outra coisa, professor, quando conseguir uma nova bandeira, o senhor vai voltar aqui com o Daniel para fornecer outra entrevista aqui para a gente com mais detalhes. Dessa vez a gente vai trazer Daniel. Tá certo. A gente fazer Tá bem. a gente tá fazer bem. um bate-bola aqui com eu, você e Daniel, para falar sobre a GAC que já deve estar funcionando. Perfeito. E sobre essa nova bandeira nova. que está quase para ser fechada. Tá Vai bom? revelar em primeira mão. Revelar em primeira mão aqui na Band News FM. Comprometo-me a fazer isso, viu, Paulo? Quando a gente tiver a decisão lá dessa montadora que está em processo. Tá Você bom. viaja quando? Viajo segunda-feira para o México com a diretoria da Ford, o presidente da Ford, que, diga-se de passagem, jantou até conosco lá em nosso apartamento tem 15 dias, na entrega desse prêmio, Sim. junto com alguns diretores, e volto no dia 6. Perfeito. Então, Ok. já sabe. Ok, obrigado, Augusto. Paulo. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, professor. Tá bom. Bom, hoje vocês acabaram de ver uma entrevista com Antônio Jorge Santos de Almeida, presidente do Conselho do Grupo Indiana. Até semana que vem com mais um programa Rádio Alto.